Dura, né? João, capítulo de número 18. Procurei o seu Odilon. O seu Odilon, ele já sabe o texto que eu vou pregar. Às vezes eu dou a referência e ele sabe o texto antes de abrir a Bíblia. Evangelho segundo João, capítulo de número 18. A partir do verso 28. Vou pedir licença aos irmãos para pregar sem meu blazer hoje. Escolhi errado o guarda-roupa. Está me esquentando mais do que eu preciso. Assim temos mais liberdade. Eu vou ler do verso 28 em diante. Peço que você acompanhe comigo. Nós vamos até o começo do capítulo 19. Não faço isso por invenção minha, tá bom, meu irmão? Não é modernidade minha querer ajuntar os capítulos. É o que nos aponta o texto grego. O texto completo, a perícope toda, precisa ser vista desta forma. Do verso 28 do capítulo 18 até o verso de número 16 do capítulo 19. E prometo não pregar 1h50 minutos, considerando que são muitos versículos, né? O texto nos diz assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os seus principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhes disse Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes que sou rei. É para isso que nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tornou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram com um manto púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que vos-lo apresento, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho eu autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?
respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. E por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas coisas, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a Parasceve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai de amor, nós queremos buscar graça na Tua presença para compreendermos as Escrituras, Senhor. Tão extensa é essa narrativa, tantos são seus meandros, Pai, difíceis para nós de entendê-los todos, de compreender, Senhor, a motivação do coração de Pilatos, dos sacerdotes, questões que não são explícitas para nós, mas são conhecidas do Senhor, Pai. Nos faz compreender a Escritura, nos faz entender o governo soberano do Senhor sobre a injustiça que sofre o nosso Senhor Jesus. Nós queremos, Pai, perceber o Cristo inocente na Escritura. Queremos conceber a justiça do Senhor sobre a injustiça dos homens. Nos ensina, Senhor. Nos dá discernimento. Pelo Teu Espírito Santo, nos ilumina a mente, para que sejamos edificados pela Escritura, para que sejamos conformados à imagem de Jesus, para que possamos aprender a sofrer como Ele, a imitá-lo, a confiar na justiça do Senhor, como Ele confiou enquanto era injustiçado. Nos conduza, Senhor, nós clamamos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, não há, no mundo conhecido, em qualquer tribunal e em qualquer instância, nunca houve alguém que tenha sido acusado e fosse plenamente inocente. Nós sabemos que há ocasiões de falsas acusações e de condenações injustas. Mas ainda que alguém corra o risco de passar por uma condenação injusta, ainda que este cidadão seja inocente da acusação que lhe foi conferida, quem é de fato inocente? Quem nunca transgrediu nenhuma lei? Qual de nós nunca transgrediu leis de trânsito? Qual de nós nunca extrapolou o limite de velocidade, nunca dirigiu sem cinto? Todos nós somos culpados. Qual de nós jamais jogou lixo em lugar impróprio? Rapaz, qual de nós não é culpável diante da lei dos homens? Talvez nós não tenhamos enfrentado tribunais porque não há extensão da justiça sobre todos, mas todos nós, em alguma instância, já estivemos no lugar dos criminosos. Seja pelo simples fato de você ter entrado na rua errada e descoberto que é contramão, quando alguém buzinava agressivamente para você. Que dirá o tribunal do Senhor? Quem de nós é inocente no tribunal de Deus? Quem de nós poderia se apresentar a Deus e dizer: Senhor, todos os meus pecados estão redimidos, eu não tenho do que ser culpado, não há nada, nenhuma acusação que repouse sobre mim? Acabou de pecar, né? Acabou de pecar. Nós somos culpados, nós somos falhos. Se procurar em nós, haverão defeitos, haverão pecados, e nós não precisamos procurar muito. Nós somos culpáveis diante de Deus, e nós certamente temos razões para sermos culpáveis diante dos homens. Mas onde está a culpa de Cristo? Onde está a culpa do Senhor Jesus? No sermão dessa noite nós percebemos o julgamento de Pilatos sobre Cristo. As acusações dos judeus que tocam a vida espiritual e o acusam de blasfêmia, e no tribunal de Deus ele é inocente.
As acusações civis que o acusam de transgredir a lei de César, e Pilatos não pode encontrar nele culpa. Ele é de fato inocente. O que nós percebemos nessa narrativa é um homem perfeito num tribunal humano. Sobre esse tema quero falar contigo nesta noite. Um homem perfeito no tribunal humano. Como Jesus reage, como Jesus vai se portar, como nós podemos imitar o nosso Senhor e permanecer no seu estado de perfeição, ainda que injustamente acusado, ainda que posto num tribunal limitado, ele é injustamente condenado, mas não peca, não transgride a lei, continua sendo um homem perfeito, a despeito do tribunal que ele rodeia. 4 coisas aprendemos, 4 grandes ensinos neste texto. O primeiro deles é a narrativa de que Cristo é inculpável. Ninguém pode encontrar culpa nele. Percebemos isso quando o texto nos diz que depois do primeiro julgamento, depois de Jesus ter sido tratado diante de Caifás, o sumo sacerdote, a ocasião onde Pedro o nega, falamos sobre isso na última semana, Jesus agora é levado para o pretório. Este é o quartel-general romano. É certamente a casa do imperador, do regente regional. E dentro do pretório, sendo já cedo de manhã, entendemos o decorrer da noite nas tratativas de Jesus. É de madrugada que Pedro nega, enquanto ali se aquenta no fogo por conta do frio. Os judeus estão agora preocupados, inclusive, com a lei cerimonial. É, em alguma instância, proibido estar na casa de ímpios, estar na casa de gentios. Há algumas crendices entre os judeus de que os ímpios abortavam suas crianças e enterravam fetos debaixo dos pés, no chão das suas casas, coisas que não são comprováveis. Então as tradições judaicas, e não a lei do Senhor, mas as tradições judaicas impediam que os judeus estivessem na casa de gentios, e se eles lá entrassem, seriam impuros. Essa é a madrugada da festa da Páscoa. Nenhum deles, sacerdotes, homens importantes, regentes do sinédrio, nenhum deles quer ser considerado impuro. Então eles param à porta do pretório e, curiosamente, Pilatos é que vem ao encontro deles. Pilatos, a despeito da sua autoridade, poderia não atendê-los, poderia não se importar com essa mera regra religiosa dos judeus, mas Pilatos também não quer gerar um tumulto e uma confusão às vésperas de uma grande festa religiosa. Ele é pragmático e pragmaticamente ele vai até eles e diz: que acusação então vocês têm a trazer contra este homem? Perceba essa pergunta para nós falarmos sobre a inculpabilidade de Cristo. Jesus é inculpável. A pergunta é: qual a acusação que trazeis diante deste homem? Simples. Adultério, assassinato, blasfêmia. Qual a acusação? É uma pergunta simples e com uma resposta simples. A resposta deles é evasiva. Eles dizem: se não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Tudo bem? Então, o que ele fez de mal? Pilatos, quando ouve uma resposta maldada, devolve uma resposta maldada. Pilatos diz: se este é um criminoso comum, se ele é qualquer malfeitor, então julguem vocês mesmos. Julguem na própria lei de vocês. E a resposta deles é: mas nós não podemos matar ninguém. Irmãos, Pilatos sabe para onde essa conversa se conduz. Eles não estão procurando justiça, eles estão procurando a morte de Cristo. Eles não querem que Pilatos julgue o malfeitor, eles querem que Pilatos mate o malfeitor. A resposta deles não é dizer: ele é culpado dessas coisas. A resposta deles é: este homem tem que ser morto. Pilatos, então, para que se cumprisse a palavra do Senhor, vai julgar este homem. Os judeus poderiam já tê-lo culpado. Os judeus poderiam já tê-lo julgado. Anás tentou encontrar nele pecado e crime e não o pôde fazer. Mas agora Jesus estará sendo trazido diante de um tribunal romano para que se cumprisse a palavra de Jesus pelo tipo de morte que morreria. É a tradição romana, é comum a forma de assassinato ou de pena capital entre os romanos
a crucificação. E os judeus estão conduzindo para que isso de fato aconteça. Meus irmãos, se nós percebemos a pureza de Cristo, nós percebemos o pecado de seus algozes. Os judeus estão rigorosamente preocupados com as suas leis cerimoniais e eles querem preservar os seus rituais enquanto são homicidas. Eles não querem contaminar-se pisando no pretório ao tempo que estão apresentando um inocente para ser condenado injustamente com pena de morte. Perceba como o texto narra a pureza de Cristo e a comparação é evidente pela impureza dos homens. Eles querem justificar a perversidade deles com um tom de santificação, dizendo, é para o bem de todos, é para a glória de Deus, a preservação da santidade do Deus da aliança, que este homem precisa morrer. São as piores motivações possíveis, ocultadas por uma capa religiosa. Vale lembrar que nós corremos deste risco. Vale lembrar que o Senhor está lidando sempre conosco no campo das motivações, que Deus conhece os nossos corações e que Deus sabe quando nós, em nome da verdade, em nome da bondade, da justiça, nós tomamos maus caminhos e apresentamos maus desígnios. Esses riscos sobrevêm a nós. Por que nós usamos as nossas leis internas da IPB? Isso é pior do que nós imaginamos. Quantas vezes se apresentam denúncias dentro de igrejas e denúncias que têm tom de piedade, denúncias que aparentam ser pela preservação da santidade, mas no fundo são algum tipo de retaliação. No fundo são algum tipo de uma tentativa de atribuir culpa a alguém. Quantas vezes é possível fazer algo que é legal, cumprir-se as leis, mas ainda com imoralidade? Por que nós fazemos o que fazemos? Como nós queremos manter a vida religiosa sem considerar as nossas motivações enganosas? Cristo é inculpável. Não há possibilidade de encontrar nele dolo, culpa. Ainda assim, os homens estão multiplicando a sua perversidade e a escondendo em uma capa religiosa. Perceba que eles querem frequentar a Páscoa. Eles querem celebrar a Deus ao tempo que eles estão agora condenando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus não pode ser culpado por esses homens. Meus irmãos, mesmo diante da conspiração dos homens, nós percebemos também a soberania de Deus. Quando aos discípulos parece um completo descontrole, quando Pedro está agora em algum lugar, sabendo da prisão de Jesus e tendo-o negado, ainda assim o governo soberano do Senhor está lá. Cristo é anunciado como aquele que é erigido no madeiro, desde o Antigo Testamento. Quando o Senhor escreve e nos registra a história das coisas que aconteceram no deserto, Ele nos conta que a murmuração do povo trouxe sobre eles uma praga. Serpentes venenosas entraram no arraial de Israel e elas picavam o povo de Deus, e aqueles que eram picados morriam pelo veneno da víbora. Moisés clama ao Senhor, porque isso é condenação do pecado do povo. E Deus diz: faça uma serpente de bronze, a erga sobre um madeiro, e todo aquele que olhar para a serpente que está no alto, este será por ela, ou pelo Senhor, por meio dela, será curado, será perdoado da sua iniquidade. Olhem para aquela que está erguida como evidência da graça de Deus. É o evangelista João que vai nos dizer que é por isso que Cristo é crucificado, que como a serpente foi erguida no deserto, para que todos que olhassem para ela fossem curados, Cristo é erguido no madeiro, para que todos que olhassem para o Cristo sobre o madeiro fossem perdoados dos seus pecados. João está nos dizendo que, a despeito de Jesus ser inculpável e os homens serem maldosos, o plano do Senhor, o decreto do Senhor continua se cumprindo na palavra de Jesus. Ele precisa ser morto pelas mãos
dos romanos, a soberania de Deus sobre a injustiça. Isso nos leva ao segundo ensino do texto. O Senhor Jesus não é só inculpável, Ele tem a verdadeira autoridade. A Ele pertence o reino. Quando nós vemos o Senhor Jesus nessa condição vulnerável, parece que Pilatos e os saduceus, os fariseus e todo o sinédrio estão triunfando sobre ele. Mas a perspectiva que Jesus nos apresenta é que o verdadeiro reino e a verdadeira autoridade pertencem a ele. Pilatos ouve as acusações destes homens, se volta para dentro do pretório e traz Jesus consigo. Agora há uma fala, uma conversa direta de Jesus e do seu acusador, Pilatos, do seu promotor. Pilatos vai perguntar: és tu o rei dos judeus? A resposta de Jesus é explicativa, como foi a Anás. Jesus diz: és tu que pergunta? Você mesmo pergunta? Ou são os outros que te disseram isso? Jesus está testemunhando a Pilatos que não parte dele a acusação, não é ele que precisa se sobrepor e se vangloriar como um novo rei. Todos e ao redor são os outros que trazem essa acusação. Mas Pilatos insiste dizendo: porventura sou eu judeu? Pilatos está ironicamente dizendo: você acha que eu acredito no que o seu povo diz? Você acha que eu estou preocupado com o que o seu povo e a sua própria gente, os principais sacerdotes, estão dizendo? Eu não sou judeu, eu não sou como vocês. E então Jesus vai expor a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Ele diz: se o meu reino fosse deste mundo, então os meus lutariam por mim. Então Jesus teria não só permitido que Pedro o defendesse, lançando mão à espada, como Jesus faria com que os outros também tomassem em armas e lutassem pelo reino. Jesus está mostrando que não é esta a sua perspectiva. Mas Pilatos está ainda procurando acusação. Pilatos diz: então tu és rei. Seu reino pode não ser deste mundo, mas você é rei. A resposta de Jesus para ele é: para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Jesus está evidenciando que o seu reino não é um reino comum como outros, não é um reino que se instaura fisicamente, politicamente, mas que este reino, do qual de fato ele é rei, e ele está testemunhando disso, é um reino que se dá pelo testemunho da verdade. É um reino firmado pela verdade, é para isso que nasceu. Este é o seu propósito: revelar a verdade que liberta, a verdade que nós acabamos de cantar. E Jesus diz: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O reino de Jesus é um reino que vem pelo ensino da verdade e que é aderido não por impostos, não por culto ao rei, mas que é aderido pela recepção da palavra, pela prática da palavra, é visível o reino por meio daqueles que ouvem a sua voz, aqueles que praticam a sua verdade. Mas parece que Pilatos não quer ouvir. Pilatos responde: que é a verdade? E ele dá as costas ao Senhor Jesus para novamente se dirigir aos judeus do lado de fora do pretório. Pilatos não está aderindo ao reino de Jesus. Pilatos talvez não esteja considerando a seriedade do reino e não queira entender o que é esta verdade a qual Jesus anuncia, mas o Senhor nos expõe a verdadeira autoridade. Ele ainda vai confrontar diretamente a Pilatos sobre a sua própria autoridade, mas Jesus já está nos anunciando a natureza deste reino, a natureza deste rei. Irmãos, o reino de Cristo não se encaixa nos padrões deste mundo. O reino de Cristo não vem para satisfazer as ambições deste mundo. Essa é talvez o lamento, este talvez é a decepção de inúmeras pessoas que querem seguir a Cristo. Porque nós esperamos que aquilo que se chama de rei e reino sejam compatíveis ao que nós vemos como o rei e o reino. Os reis não andam entre o povo.
Os reis não dirigem carros baratos. Você já viu o Rolls Royce da rainha da Inglaterra? Você já viu o desfile do 7 de setembro? Os altos governantes e os imperadores, eles não vivem como nós. Eles são cheios de bens. Eles favorecem os seus amigos e eles matam os seus inimigos. Eles fazem como melhor lhes apraz. E quando nós pensamos no reino de Jesus e no rei Jesus, nós talvez criemos ambições semelhantes. Talvez hajam expectativas no nosso coração que não sejam cumpridas. Você conhece amigo do rei que passa aperto para pagar cartão de crédito? Ah, o rei emprestaria um dinheiro. Você acha que algum dos amigos do Neymar passa necessidade financeira? Ele tem um amigo rico, rapaz. Eu sou amigo do rei, dá licença. E nós queremos que esses mesmos padrões se apliquem ao reino de Cristo. E aqui que nós nos decepcionamos. Nós queremos um reino glorioso. Queremos conforto neste mundo. Nós queremos que, se Jesus é de fato um rei, então que ele prove a sua realeza, nos mandando umas vestes reais e nos levando para o seu banquete. Talvez a dificuldade de perceber o reino de Deus é porque nós queremos olhar com olhos terrenos. E nós queremos que o reino do Senhor se aplique ao nosso padrão carnal. Ele não se aplica. O reino de Deus se revela na verdade, na justiça. O reino de Deus é paz e amor no Espírito. O reino de Deus é revelado a despeito de condições sociais. Ricos podem viver no reino de Deus e pobres também podem. Deus pode trazer pessoas ao seu reino, aqueles que estão em altos escalões, pessoas relevantes e influentes na sociedade, e Deus pode trazer aqueles que também são esquecidos, porque o reino do Senhor é espiritual, e espiritualmente ninguém se sobrepõe. Espiritualmente Deus não se preocupa com os que são mais altos e com os que são mais baixos. Espiritualmente, quem é Pilatos? Espiritualmente, o reino do Senhor, como é instaurado na verdade, porque o pastor se sobrepõe aos membros da igreja. Por que seria mais importante ser presbítero do que ser músico? Por que seria mais aprazível ser músico do que ser faxineiro? Todos aqueles que servem no reino do Senhor, igualmente servem um reino nas verdades de Deus. Tomar parte no reino de Deus não é ser membro da igreja. Tomar parte no reino de Deus é praticar a sua verdade. Nisso nós temos um grande perigo. Alguns pensam que são súditos e não são. Aqueles que verdadeiramente reverenciam o Rei Jesus, o fazem espiritualmente. Reconhecem no seu coração, amam com todo o seu coração, alma, força e entendimento. Nisso se evidencia que nós somos discípulos. Se nós guardamos as Escrituras, se nós amamos um ao outro, o reino de Deus não se instaurará numa carteira cristã. E você poderia, em algum momento, mostrar a sua carteirinha e dizer: eu sou discípulo de Jesus, dá licença que eu posso passar. O reino do Senhor está agora espiritualmente imposto. Pilatos não o compreende, os judeus não o compreendem. E o apóstolo Paulo nos fala sobre isso na primeira carta aos Coríntios. Paulo diz que Deus escolheu as coisas simples deste mundo, de que Deus escolheu as coisas fracas. Olha só, de que a opção do Senhor é por aqueles que não são, a fim de humilhar os que são alguma coisa, a fim de envergonhar os que são fortes. Deus escolheu os fracos, humildes e que não são, para reduzir a glória humana, para que ninguém seja nada diante dele, para que aqueles que pensam que são alguma coisa sejam humilhados diante dele, e que ninguém se sobreponha, senão o Senhor. No reino de Deus, a única glória que há é a do próprio Cristo. Todos nós, humildemente, nos curvamos e o servimos, e aderimos ao seu reino, pela prática da verdade, o testemunho da verdade que vimos em Cristo. Este é o verdadeiro reino, este é o verdadeiro rei, esta é a verdadeira autoridade. A minha última pergunta, falando sobre autoridade, é: quanto você teme as autoridades deste mundo?
Quanto você considera importantes os dominadores deste mundo à vista do reino de Deus, que é invisível e espiritual? Cuide do seu coração, para que você não valorize mais o que é humano do que o que é divino, para que os seus olhos não estejam no caos e desespero dos governos deste mundo, mas para que os seus olhos estejam no trono do Deus soberano, que tudo faz como melhor lhe parece, que tem o verdadeiro domínio, que tem o verdadeiro governo. Você precisa enxergar este rei e este reino, que não são o de Pilatos. Em terceiro lugar, nós percebemos que o homem perfeito, neste tribunal humano, ele não só tem boa autoridade, que não está sujeita a este tribunal, mas em terceiro lugar, ele é também injustiçado. Um homem perfeito num tribunal humano é injustiçado. Pilatos se volta para os judeus, vai ao lado de fora do pretório, e tendo já interrogado Jesus, a suma é: não acho nele crime algum. Não consigo culpá-lo. E nós sabemos disso. E vimos desde o princípio que não há acusação sobre Jesus. Cristo é inculpável. Pilatos testifica isso. A fala de Pilatos é: olha, não é melhor terminarmos essa história? E por ocasião da Páscoa eu sempre solto um dos presos como uma demonstração de benevolência. Não é melhor que eu vos solte o rei dos judeus? Vamos fazer assim. Se vocês acham que ele tem alguma culpa, eu devo dar um indulto a alguém, e se eu vou dar, que eu dê a ele. E que vocês perdoem a culpa, que vocês atribuem a ele, porque eu não consigo encontrar nele culpa. A resposta dos judeus é: não este, mas Barrabás. Soltem o nosso ladrão. Não este, contra quem não há culpas. Nós preferimos o salteador. Preferimos que nos soltem este que é o revolucionário judeu. Barrabás está preso porque em alguma confusão revolucionária para tentar derrubar o Império Romano, Barrabás foi responsabilizado pelo assassinato de uma pessoa. Não só desta culpa de assassinato, mas Pedro nos diz que é salteador, que é ladrão. Barrabás é do pior tipo de pessoa que se pode conhecer. É conhecido no pretório, é um homem já julgado e condenado, é conhecido entre os judeus, e eles preferem Barrabás a Jesus, porque desde o princípio o objetivo deles não é julgar Jesus, é matar Jesus. Eles dizem: preferimos Barrabás, o salteador. Pilatos então tenta de alguma forma mediar a situação. Me parece, o texto não o diz, me parece que Pilatos não quer ser acusado de condenar um inocente. Pilatos então decide mandar açoitar Jesus, dar um tipo de pena para Jesus que pudesse arrefecer o ódio e a ira dos judeus, mas que ao mesmo tempo livrasse Pilatos de condenar um homem puro. Pilatos tenta essa saída e manda açoitá-lo. Os soldados então, sabendo e presenciando toda a narrativa, eles preparam uma coroa de espinhos para o Senhor Jesus. E colocam sobre a sua cabeça num ato irônico, num ato de deboche. E sobre a coroa do que se diz rei dos judeus, dizem que é o rei dos judeus, então está aqui a sua coroa. Sobre os seus ombros lançam um manto púrpura, provavelmente uma capa velha de algum dos soldados que estivesse ali no pretório, e lançam sobre os seus ombros, fazendo alusão à capa de um rei, às belas vestes reais. João não nos fala sobre isso, mas os outros evangelhos dizem que também na sua mão colocaram um cetro de madeira. E como um rei assentado no trono, eles debocham do Senhor Jesus e mal sabem que o que é para eles piada, o que é para eles escárnio, é na verdade a exclusiva verdade. Ele é o rei do mundo. Os
soldados vão esbofetear Jesus. Os outros evangelhos nos dizem que eles cobrem Jesus com a capa e o esbofeteiam e o acertam e dizem: se você então é o profeta, se você é verdadeiramente Deus, então nos diga qual de nós o acertou. Eles estão grosseiramente se divertindo com Jesus. Alguns se curvam e se ajoelham diante dele em um tom jocoso, dizendo: salve o rei dos judeus. Os guardas estão fazendo o que querem de Jesus. O Senhor Jesus está sendo humilhado no lugar da nossa humilhação. Ele está sendo ferido, moído pelas nossas iniquidades. Ele está sendo injustiçado, porque Pilatos disse: nele não acho crime algum. E o mesmo Pilatos o entregou para ser açoitado. Ao fim, Pilatos outra vez se volta aos judeus e diz: eis que vos-lo apresento, para que saibais que não acho nele crime algum. Pilatos quer convencer as autoridades dos judeus a não insistir na crucificação. Pilatos apresenta a figura de um Jesus certamente já sangrando, tendo sido esbofeteado, cuspido, humilhado, e agora esta figura já digna de pena. Pilatos diz: olhem este homem, olhem o que eu fiz com ele, mesmo que eu testemunhe a vocês que não há nele crime algum. Pilatos diz: eis o homem. Jesus trazia a sua coroa de espinhos, trazia o manto púrpura, e ele é oficialmente apresentado: aqui está o homem. A perspectiva de Pilatos de convencer os judeus é quase que absurda. Pilatos está dizendo: vocês, judeus, querem me dizer que este homem que não encontra esse crime, agora é esbofeteado, sangrando, ridicularizado pelos soldados, vocês querem me dizer que ele é um risco a Roma e precisa ser morto? De um lado está Barrabás, do outro está Jesus, e Pilatos está dizendo: como vocês podem de alguma forma dizer, eis o homem, como este homem é uma ameaça a César? A resposta dos judeus ao verem Jesus é: crucificam. A expressão deles é: crucificam. Pilatos mais uma vez tenta intervir. Há algum desejo de intervenção e nós não conhecemos o coração deste governador. Pilatos entrega e diz: tomai-o vós outros, crucificai-o, nele não acho crime algum. Se vocês querem fazer o mal, façam-no sozinhos, eu não tenho condições de crucificá-lo. Mas os judeus devolvem a responsabilidade a Pilatos. Dizem: temos uma lei, e de conformidade dessa lei ele deve morrer, porque a si mesmo faz filho de Deus. Eles agora estão aumentando as acusações contra Jesus. Pilatos quer convencê-los a declinar, e eles querem convencer Pilatos a crucificar Jesus. E a acusação que até agora ainda não havia vindo, vem desta forma: ele mesmo se faz filho de Deus. Eles estão proclamando a verdade. Jesus é filho de Deus, por uma razão injusta, para uma condenação injusta do nosso Cristo. Meu irmão, nós estamos diante de um mundo injusto. Este é um mundo injusto. Quanto antes você entender isso, menos você vai sofrer. Nós estamos num mundo que prefere Barrabás. Você já ouviu dizer sobre o que o Brasil poderia ser? Você já ouviu essas analogias? O território brasileiro é muito maior do que de 18 países europeus juntos. A Amazônia tem os minérios e o Brasil é o exportador de soja. E muitos querem
responder, querem encontrar soluções, e não estou dizendo que nós não o devemos fazer, não é que nós não o devamos fazer, mas entenda que este é um mundo que prefere Barrabás. Este é um mundo que diante de Cristo, e não havendo nele culpa, e tendo ele já sido injustiçado, sendo esbofeteado e humilhado, ainda sem nenhuma culpa constatada, ainda assim preferem dizer: solta Barrabás, crucifica este homem. Não é de se esperar que aqueles que andam na verdade vivam a mesma retaliação, a mesma adversidade que o seu mestre viveu. Se Jesus, sendo puro e santo como é agora rechaçado pelos homens, por que nós, vivendo, imitando a Jesus, buscando a justiça do reino dos céus, as verdades da palavra, por que nós seríamos aceitos por este mundo? Nós seremos injustiçados. Você precisa lidar com este fato. Você precisa lidar com a realidade de que o reino de Cristo não é estabelecer a justiça aqui e agora. O Senhor permite que nós passemos por injustiça, porque Ele tem um propósito maior nessas coisas. Ele permite que o seu próprio filho seja injustiçado, para que se cumpra a sua palavra, para que o seu propósito se cumpra, que Ele morra por todos, que Ele morra por nós e seja o sacrifício vicário. Por que o Senhor nos pouparia das nossas injustiças? Nós também seremos injustiçados. O Senhor Jesus é levado como cordeiro ao matadouro, não porque Ele seja complacente com a injustiça, não porque Jesus seja injusto e tolere a injustiça, mas o Senhor Jesus sabe o tempo e o modo das coisas. Ainda não é a hora, ainda não é o momento de se exercer a plena justiça e o pleno juízo. O Senhor Jesus, nesta ocasião, se submete à injustiça dos homens e confia no Pai. Haverá um momento em que a injustiça findará. O cetro que colocam nas mãos de Jesus, a coroa que põem jocosamente sobre a sua cabeça, serão, no último dia, o cetro de ferro com que Cristo regerá as nações. Será aquele que traz sobre si, de fato, a coroa de rei, e que diz o texto de Apocalipse, as inscrições na sua coxa são Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e não há Pilatos que permanecerá diante do trono do Rei Jesus. Mas ainda não é a hora. Ainda não é a hora. E talvez essa seja a nossa dificuldade. Nos conformarmos com a esperança da justiça vindoura. Esperarmos no Deus justo que julgará os ímpios, mesmo que neste momento ainda sejamos injustiçados. Esse mundo valoriza a violência, a força, o orgulho, e preferem essas coisas às verdades de Cristo. Pilatos conhece a inocência de Jesus, mas ele sacrifica a inocência de Jesus para preservar o seu próprio governo. O texto começa a nos narrar que quando Jesus é posto e é dito, eis o homem, esta é a ocasião em que o justo sofre pelos injustos. Nessa narrativa, nesta cena bíblica, onde nós estaríamos? Onde nós nos encaixaríamos se nós estivéssemos visivelmente presentes aqui? A máquina do tempo, EBF, tá bom? Nossa EBF em julho tem o tema Máquina do Tempo. Se você entrasse na máquina do tempo e estivesse nessa circunstância, o que você diria? Entre a multidão, quais seriam as suas preces? Solta-o, libertem-no ou crucifiquem-no. Meu irmão, nós não somos os inocentes dessa narrativa. Nós somos os culpados. Nós somos os injustos. O verdadeiro promotor e a verdadeira acusação sobre Cristo é a acusação dos nossos pecados. Jesus está aqui assumindo a injustiça que ele não tinha, mas que nós temos. E se fôssemos nós sendo cuspidos, se fôssemos nós esbofeteados, isso seria justiça, porque nós merecemos.
Quando Pilatos diz, eis o homem, isso tem um valor singular para mim e para você. Porque este homem que ali está, não tem pecado. E a culpa que vemos nele é a nossa culpa que é posta sobre ele. Quando nós vemos Pilatos dizer, eis o homem, nós precisamos nos lembrar que a cruz que Cristo há de carregar, que o sofrimento que está agora afligido sobre o Senhor Jesus, é o sofrimento que nós merecemos. A cruz é a descrição da perversidade do pecado, da seriedade e da culpa do pecado. E ao mesmo tempo é a descrição da graça de Deus, que nos perdoa, que nos consola e que nos conforta. Meus irmãos, a narrativa se encerra num quarto e último ponto. Quando percebemos que Jesus é inculpável, que este homem perfeito no tribunal humano não pode ser culpado, que este homem perfeito tem um reino e uma autoridade que não são deste mundo, que este homem perfeito será injustiçado no tribunal humano, porque não há na humanidade justiça para julgar o seu Criador. E por último, este homem será rejeitado. A circunstância do tribunal é a ocasião onde todos o rejeitam e o abandonam. Pilatos, ouvindo a declaração dos judeus de que Jesus se fazia filho de Deus, ainda mais atemorizado ficou. Meu irmão, Pilatos é grego. A cultura greco-romana não é como a cultura judaica. Na cosmovisão dos judeus, na perspectiva de mundo deles, só há um Deus e não há outro, e não há comparação. É impossível conceber um segundo Deus. Pilatos é alguém que não cresceu nessa cultura e que não pensa dessa forma. Na perspectiva de Pilatos, quantos deuses podem existir? Pilatos é alguém que herdou a cultura grega de Hércules, de Atenas, de Gaia. Pilatos, quando ouve dizer que ele é o Filho de Deus, isso gera temor no coração de Pilatos. Isso gera insegurança. Pilatos está num contexto onde César, o imperador, se diz Deus e há culto a César. É inconstante a perspectiva de homens-deus na perspectiva romana, na perspectiva grega herdada por Pilatos. E Pilatos agora está preocupado. Agora ele está inquieto, porque talvez eu esteja condenando alguém que eu sei que é inocente e que mais do que um judeu qualquer, talvez ele seja um semideus. Pilatos já tinha medo e agora se atemoriza ainda mais. Os evangelhos nos contam que a mulher de Pilatos tem um sonho com Jesus e chega para o seu marido dizendo, esse homem é inocente, não toque nele. Essa é a razão pela qual ele vai lavar publicamente as suas mãos. Uma tentativa de se ausentar da responsabilidade. À vista dessa fala de Jesus ser filho de Deus, mais uma vez o governador se volta para Jesus e vai falar com ele, agora pela última vez. A pergunta de Pilatos é, de onde és tu? Vai que ele me fala quem é o pai Deus dele, né? Um pai Deus, uma mãe humana, ele é um semideus. Quem é você de verdade? O que você tem a me dizer? O texto diz que Jesus não lhe deu resposta. Nós não sabemos como Pilatos reage a isso. Não sabemos se o silêncio de Jesus enfurece ele, ou se o silêncio de Jesus só aumenta o medo de Pilatos. Pilatos o adverte dizendo, não me respondes, não sabe que tenho autoridade para te crucificar ou para te libertar, te soltar? A resposta de Jesus é, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. O reino de Jesus é sobre o reino de Pilatos. O governador da Judéia está cumprindo o propósito de Deus. E Jesus está dizendo, você pensa que tem autoridade sobre mim, mas você não teria autoridade se eu antes não tivesse dado autoridade a você. Aquele que está diante do governador é alguém que é maior do que ele. Pilatos, desde essa ocasião, procurava soltá-lo.
ele está agora amedrontado, convencido de que Jesus é inocente e temeroso pelo fato de Jesus ser alguém poderoso. Maior culpa do que Pilatos tem os seus traidores, tem aqueles que o entregaram às mãos de Pilatos. Judas tem essa culpa, os discípulos que o abandonaram certamente o têm, e agora o Sinédrio também o tem. A verdadeira autoridade, a autoridade de Cristo, é revelada sobre todos eles, sobre Pilatos, sobre os judeus. Todos eles são culpáveis diante de Jesus, e Pilatos, agora temeroso, quer soltá-lo. Mas quando os judeus se chegam a ele, os judeus usam de uma artimanha dentro da própria lei romana para dizer: se soltas a este, não és amigo de César, todo aquele que se faz rei é contra César. Mas imagina, rapaz, se Pilatos se preocupa com todo maluco que aparece numa esquina dizendo que é rei. Imagina essa cena. Uma vez nós, no Instituto Bíblico, quando estudávamos lá, fazíamos trabalhos de evangelismo, e nós trabalhávamos também no hospital, sábado sim, sábado não. A minha equipe ia ao hospital para o evangelismo. Um belo dia no hospital, nós íamos também numa visita à ala psiquiátrica, e ali nós cantávamos músicas com eles, muitas vezes músicas infantis, porque alguns estavam numa condição de compreensão muito frágil. E num desses dias, das muitas coisas que nós ouvimos ali na ala psiquiátrica, um dia apareceu um homem de 2 metros de altura. Rapaz, um negão forte pra caramba. Não vem me chamar de racista, não, irmão. Eu sou preto também. Eu posso falar negão, vocês que são brancos que não podem. E aquele negão falou assim: eu sou o rei da Dinamarca. E ele andava pelos corredores da ala psiquiátrica como o genuíno e autêntico rei da Dinamarca. E ele queria que todos se curvassem perante ele. Meu irmão, Pilatos está diante de um maluco? Pilatos está diante de alguém que se faz rei? Mas os judeus querem matá-lo. Os judeus sabem que não há risco de Jesus tomar Roma. O reino de Jesus não é deste mundo. Mas se eles não convencerem Pilatos, Jesus não será morto. E por isso eles dizem: você, Pilatos, precisa matar este homem, você deve matar este homem, porque ele se diz rei, e todo rei que se ergue contra César deve ser morto. Se você não mata esse homem, então você é aliado de um rei que não é César. Tibério, o homem que instituiu Pilatos como governador da Judeia, é alguém muito cruel. Talvez Pilatos tenha temido o seu superior nessa ocasião. Talvez Pilatos tenha medo de que essa acusação dele se aliar a um rei emergente na Judeia se voltasse contra ele. Pilatos ainda quer libertar Jesus. Então ele vai para fora. Essa é a última cena, o último lugar. E ele se senta no tribunal. Agora o assunto é clara e obstinadamente jurídico. Isso é a ocasião de um julgamento. Este é o lugar que se conhece como Gabatá. É um pavimento de pedra onde Pilatos vai se assentar na cadeira do promotor romano. E ele vai buscar mais uma vez exercer justiça como um promotor, como um juiz romano. E Pilatos não pode crucificar Jesus, não pode condenar Jesus. Mas esta é a manhã que antecede a Páscoa. É o início da sexta-feira. E Pilatos se põe pela última vez dizendo aos judeus: eis aí o vosso rei. Ele é rei de vocês. Se os judeus rejeitassem a Jesus como rei, Pilatos poderia dizer: então não há acusação sobre ele, libertem-no. Pilatos sabe que os próprios acusadores não o consideram este rei, não vê nele essa culpa. Pilatos não vê nele culpa. Porém os judeus clamam: fora, crucifica-o. E Pilatos diz:
hei de crucificar o vosso rei, a fala deles não é rejeitar Jesus. Eles não dizem, este não é nosso rei. Eles dizem, não temos rei senão César. A blasfêmia que se fala sobre Cristo é deles. Quem é condenável por blasfêmia não é Jesus. Quem é condenável por blasfêmia são os seus acusadores. São eles que preferem César como rei. Então, quando eles dizem, não temos rei senão César, aqui Pilatos o entrega para ser crucificado. Porque os discípulos o abandonaram. Pedro o negou. Judas o traiu. Os outros estão dispersos como ovelhas sem pastor. Agora, Anás e Caifás o tiveram por culpado. Agora, Pilatos lava suas mãos e diz, se alguém vai morrer, eu é que não vou me pôr na condição de traidor de César. Antes ele do que eu. É melhor que ele morra nessa falsa acusação de rei dos judeus do que eu seja considerado amigo de um rei emergente. Eu não quero relações com esse tal de Jesus. Que ele morra. Pilatos o entrega para ser morto. Todos rejeitam a Jesus. Todos preferiram algo em lugar de Jesus. Os discípulos estão preservando sua vida. Os sacerdotes estão preservando sua religião. Pilatos está preservando seu governo, seu império, e ninguém há que sustente a pureza de Cristo, a não haver culpa em Cristo, a inocência do Senhor Jesus. Todos estão juntos agora, rejeitando a Cristo. Eles temem outras coisas mais do que a Jesus. Isso poderia acontecer no teu coração. Você poderia rejeitar a Jesus pela tua religiosidade. Você poderia rejeitar princípios claros da Escritura por causa do teu orgulho. Você poderia rejeitar a Jesus por causa dos teus benefícios sociais e pôr Jesus de lado para manter a tua posição social, para manter a tua perspectiva política. Meu irmão, este é um ano de rejeição larga de Jesus. Este é um ano em que algum candidato em alguma campanha eleitoral vai dizer algo que é absurdo para o cristão. E o cristão vai ter que escolher a quem que ele vai dizer crucificam. Nós vamos crucificar o candidato ou nós vamos crucificar Jesus? Nós vamos permanecer nas verdades de Jesus ou nas ideologias do meu partido político? O Senhor nos desafia a andar somente na sua verdade e não rejeitá-lo, como todos aqui estão fazendo, por algo que lhes preenche o coração, por algo que julguem ser mais importante que Cristo. O Senhor Jesus, o único inocente da cena, está agora sozinho. Ninguém irá defendê-lo. Todos o reputam por uma culpa que ele não tem e ele só será crucificado por assumir a culpa que é nossa e que não é necessariamente dele. Não há sobre ele acusação. Como é que nós vamos lidar com isso? Todos os presentes nessa cena estão escravizados no medo e no pecado. Todos eles estão apanhados pelas cobiças dos seus corações. Jesus permanece livre. Jesus se entrega voluntariamente. Jesus se submete à vontade soberana de Deus quando ele se põe na cruz em nosso lugar, por nossa causa. Ao desfecho, o que nós vemos num homem perfeito diante de um tribunal humano? O Senhor Jesus não tem pecado, nós temos. O Senhor Jesus tem um verdadeiro reino que não se estabelece na injustiça deste mundo. E o nosso pecado pode ser tratado no reino de Cristo. O convite do Senhor é para que nós deixemos a maldade, a injustiça, e para que nós nos acheguemos ao seu reino. A Escritura diz que este é o ato do Senhor de nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nós estaremos no reino de Cristo quando nós atendermos às suas verdades.
Jesus diz que a sua obra é testemunhar da verdade, e nós estaremos ao lado de Cristo, em defesa de Cristo, rejeitando este mundo e nos apegando a Cristo, quando nós estivermos nas verdades de Cristo, quando não abrirmos mão delas. E se você decidir viver no reino do Senhor, na contracultura deste mundo, nas verdades do Evangelho, como Cristo foi injustiçado, você provavelmente também será. Nós sofreremos injustiças e Deus não fechou os seus olhos para isso. Deus não esqueceu o que se passa no mundo. A Escritura diz que essas coisas têm sido entesouradas para o último dia. O cálice da ira de Deus está se enchendo e há de ser derramado sobre os ímpios. Apocalipse diz que por muitos e muitos quilômetros se estende a ira do Senhor. O Senhor há de julgar o mundo. E nós precisamos ser perseverantes enquanto somos injustiçados, sabendo que o reino do Senhor há de ser manifesto. Se Cristo foi rejeitado, nós também o seremos. Se nós andarmos em fidelidade ao Senhor, certamente nós também seremos postos de lado pelos nossos amigos. Em algum momento, algum tribunal talvez nos julgue culpados, quando não há culpa sobre nós. É possível que isso aconteça. Mas, meu irmão, que nós sejamos livres de culpa diante do Senhor, ainda que sejamos culpados pelos homens. Que se nós precisarmos escolher alguém a quem rejeitar, que nós rejeitemos este mundo e as suas mentiras e não rejeitemos a Cristo. Que nós estejamos firmados nas verdades do Senhor Jesus. Que no tribunal do nosso coração nós reconheçamos a Cristo como inocente e nós creiamos nele e nos firmemos na sua verdade. Que nós não o abandonemos e o rejeitemos para manter algo que valorizamos mais do que a Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos faça esperar na sua justiça. Que sejamos perseverantes, sabendo em quem cremos. Que mantenhamos o bom exemplo de Jesus, desde todos os tempos, como ele tem nos deixado o caminho a seguir. Vamos orar, irmãos. Pai de amor, nós queremos louvá-lo, Pai, por esta noite, por podermos voltar os olhos para a Tua palavra, Senhor, e nos afeiçoarmos a ela. Nós queremos nos apegar, Senhor, à pureza de Cristo. Queremos reconhecer que no Senhor Jesus não há culpa. Queremos dizer que sim, Ele é Rei e Ele é o nosso Senhor. Queremos ser nós os súditos do Seu reino e o aderirmos pela prática da verdade, Senhor. Nos dá esta graça de andar na contramão deste mundo, de não sermos nós injustos como são aqueles que estão à nossa volta, mas de perseverarmos na justiça do Senhor. Senhor, socorre os nossos irmãos que têm sido injustiçados. Livra-os das mãos dos ímpios, Pai. Dá a eles ânimo, fôlego para lidar com as injustiças deste mundo. Mas nós sabemos, Senhor, que há inúmeras delas que só haverá justiça plena no último dia, quando o Senhor se assentar no seu trono e o juízo for o juízo do Senhor, o juízo que é final, último. Sabemos que o Senhor julgará todas essas coisas. Sabemos que nesse dia os ímpios serão condenados. Nesse dia queremos ser encontrados em Cristo. Não temos justiça própria, mas nós não deixaremos o Senhor Jesus. Queremos ser por Ele justificados da nossa culpa. Queremos, Senhor, que no tribunal do Senhor Cristo assuma o nosso lugar e a pureza dEle seja revestida em nós, para que possamos perseverar, para que possamos resistir à ira do Senhor e ser pelo Senhor agora plenamente santificados. Oramos, Deus, para que a Tua verdade permaneça em nós, para que o Teu reino seja vivido por nós. É no nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Quero convidar o conjunto para se colocar à frente.